Olá, de volta à nossa conversa sobre produção cultural, nesse terceiro episódio, nesse terceiro momento, vamos falar um pouco sobre a importância do estabelecimento de que eu chamo de redes de conhecimento, ou seja, a importância do intercâmbio cultural e do conhecimento de outras realidades para seu aprimoramento pessoal e aprimoramento também dos projetos que você já tenha desenvolvido ou que venha a desenvolver. Então, eu ressalto que é muito importante ter o conhecimento, se aprofundar nas pesquisas, na descoberta de possibilidades, das experiências de outros setores, de outros atores da indústria cultural, para que, aprendendo com suas experiências, a gente possa potencializar os nossos projetos. E para falar um pouco da importância desse intercâmbio cultural na formação, eu também voltar a falar um pouco da história do Festival Curta Cinema. O festival, como já dito, ele iniciou-se como uma mostra só de filmes nacionais, nas suas primeiras edições, e a partir da sua quarta edição passamos a ter programas internacionais. Durante muitos anos, a gente fez vários programas, sempre convidando um país ou um diretor, um recorte em cima de um realizador não brasileiro para apresentar um programa especial. A partir da oitava edição, começamos a receber também inscrições e estabelecimento de um panorama internacional mais amplo. Ainda não tínhamos a denominação de festival competitivo, mas já era um festival internacional. Durante a realização da nona edição, por sorte, eu fui selecionado, a partir da minha experiência com o festival, para participar de um programa do Ministério da Comunicação e da Cultura da França, chamado Programa Couronne, que se destina a selecionar agentes culturais do mundo inteiro para conhecer a estrutura da cultura na França. E, como todos sabem, a França é o país que trabalha a cultura como seu grande potencial, seu grande poder econômico. A França é conhecida como um destino não só turístico, mas um destino cultural. E isso também surgiu, e essa importância da cultura para a França, ela é ressaltada pelas diversas estruturas institucionais que existem, todas assim, capitaneadas, grande parte, pelo Ministério da Comunicação e da Cultura. Não só na área de museus, na área de artes cênicas, áreas de artes plásticas e também, principalmente, na área audiovisual. E com esse estágio que eu fiz durante um mês na França, eu consegui entender um pouco mais a estrutura do Estado na promoção da cultura francesa e também na promoção da cultura como um fator de atrativo cultural, atrativo turístico, para aumentar cada vez mais o produto interno, as riquezas do país. Isso foi muito importante, conhecer a estrutura da cultura, especialmente do audiovisual, e ver todas as redes que existem para apoiar, principalmente, iniciativas de jovens artistas, de jovens realizadores. E também, a partir deste ano, também frequentando festivais na França, que são referências tanto para o formato curta-metragem quanto para o formato longa-metragem, como o Festival Internacional de Curtas de Clermont-Ferrand, que normalmente acontece no final do mês de janeiro e início de fevereiro, e o Festival de Cannes, que normalmente acontece no mês de maio. E com o conhecimento dessa estrutura, eu tive também conhecimento de vários projetos e mecanismos, utilizando principalmente o cinema para a formação de público, para a formação educacional também de jovens, e o que o cinema é importante para o conhecimento, para o crescimento da sociedade. Eu fiz esse primeiro programa Couronne no ano de 1999. Em 2018, voltei à França no mesmo programa, com um período menor, agora para estudar o uso do cinema como uma ferramenta de educação,
né? E também as novas possibilidades que estavam surgindo, que estão surgindo, com a realização de festivais e exibições online de filmes que, naturalmente, são destinados às salas de cinema. Esse intercâmbio com a França, né, que eu tive essas duas oportunidades, além da participação em festivais, a cada momento que eu conhecia, que eu frequentava espaços culturais, que eu frequentava projetos culturais, eu via que a presença do Estado na realização de grande partes desses projetos culturais era uma participação fundamental. E isso não é só a participação em projetos novos realizadores, novos artistas, novos empreendedores. Até nos grandes eventos culturais e de cinema, a presença do Estado é muito importante. O Festival de Clermont-Ferrand e o Festival de Cannes também têm a presença do Estado como um dos pilares da sua realização e da sua existência mesmo, né? Eu acho que sem a participação do Estado nesses festivais e em vários projetos culturais, a cultura francesa não alcançaria esse respeito, essa repercussão que existe no mundo inteiro. Isso nos faz refletir o quão importante a cultura é para o desenvolvimento da sociedade de um país, o seu desenvolvimento cultural, o desenvolvimento social e também, por que não, e principalmente, o desenvolvimento econômico. Além da França, eu também tive uma outra oportunidade, participando também de um programa do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, também para conhecer a estrutura, nesse caso especificamente do cinema e as possibilidades de coprodução, de realização na Alemanha, né? E que é também, guardadas suas especificidades e suas particularidades, a participação do Estado também é muito importante para a realização de projetos culturais. Existe, claro, tanto na França quanto na Alemanha, existe o patrocínio de empresas privadas para projetos culturais, mas essas empresas privadas elas utilizam o financiamento como uma política direta de aliar a marca institucional da empresa patrocinadora a um projeto de qualidade. Então, esses projetos, como na Alemanha, com o Festival de Berlim e diversos outros festivais, como o Oberhausen, em Hamburgo, e na França, com festivais como Clermont-Ferrand, Cannes e todos os outros festivais, a participação do Estado dos respectivos países é importante. Então, com essas duas experiências, cada vez mais reforço a importância do Estado no desenvolvimento cultural e social dos países. Cada um, claro, guardando suas particularidades, porque nem talvez todos os países tenham sua possibilidade de investir tanto na cultura. No Brasil, nós não temos um investimento dito direto, em muitos casos, do Estado, seja qual esfera, seja esfera federal, municipal ou estadual, mas a gente tem o mecanismo das leis de incentivo, que o Estado deixa de arrecadar uma parte do que tem direito em impostos e direcionam a projetos que são aprovados nas suas respectivas instâncias para receberem esses recursos incentivados diretamente da empresa. Quando eu falei no início de redes de conhecimento, eu reitero a importância de todo jovem empreendedor, de todo jovem produtor cultural, da importância de conhecer outras realidades. Não para querer ter um paralelo igual a essa outra realidade, porque cada país tem suas particularidades, mas principalmente para conhecer o que outros atores da indústria cultural estão realizando e aprender com eles. O Festival Curta Cinema ele sempre procurou se renovar. Ele sempre procurou trazer novas linguagens, novas propostas, e com isso ele manteve sempre, se espero manter sempre, esta vontade de estar sempre realizando e levando a produção de curta, levando todas as atividades que acontecem durante o festival para o público do Rio de Janeiro e agora, no momento virtual, para o público de todo o Brasil. E, por isso, é muito importante estar sempre aprimorando, conhecendo
estudando, pesquisando sobre as diversas possibilidades que a indústria cultural tem, né? E especialmente a indústria audiovisual. Obrigado por mais esse momento que tivemos neste encontro sobre produção cultural e convido a todos para continuar no nosso quarto e último episódio, ou quarto e último encontro, em que efetivamente falarei sobre a realização de projetos, como fazer, como elaborar, acompanhar e a sua entrega. Obrigado por mais esse momento junto com vocês.